Simplificar demais o processo de perda de gordura comendo menos do que se gasta é a receita perfeita para a frustração. E não ajuda ninguém. Nas redes, você só verá conselhos superficiais e alimentos permitidos ou proibidos para perder gordura. Mas a realidade é bem mais profunda. Porque tem gente que come mais do que você e parece nunca engordar. Como o seu sistema nervoso se relaciona com a quantidade de gordura que você pode perder? Existem maneiras validadas de reduzir os desejos? Hoje você vai descobrir 7 peças-chave pouco discutidas que têm a ver com como o seu sistema neuroendócrino, sistema nervoso e hormônios governam os processos de perda de gordura. Se você entender e colocar em prática, o caminho da perda de gordura se tornará muito mais suportável para você, embora quase nunca seja simples. Na gordura existem receptores adrenérgicos alfa e beta e você deve ativar os corretos. Os receptores adrenérgicos são proteínas localizadas nas superfícies das células que se ligam às catecolaminas, principalmente duas, adrenalina e noradrenalina. Soam familiar porque são os hormônios da resposta imediata de luta ou fuga. Esses receptores fazem parte do seu sistema nervoso simpático e regulam o metabolismo das gorduras de forma potente. Existem 2 tipos, os beta-adrenérgicos e os alfa-adrenérgicos. O que você precisa saber é que a ativação dos receptores beta favorece a lipólise de ácidos graxos através da ativação de uma proteína, uma enzima, chamada Hormone Sensitive Lipase, a lipase sensível a hormônios. Para perder gordura, você precisa de 2 coisas, certo? Lipólise e beta-oxidação. A lipólise é, simplificando, o processo pelo qual retiramos os ácidos graxos da célula e os passamos para o sangue. Decomponemos as gorduras em ácidos graxos e colocamos esses ácidos graxos à disposição do resto das células. E a oxidação é o processo de queimar ou utilizar a gordura na mitocôndria para gerar energia de forma local nessa célula. Portanto, receptores beta-adrenérgicos, mais perda de gordura. No entanto, a ativação dos receptores alfa, principalmente os alfa-2, dificulta. Eles são um freio à perda de gordura. O problema é que temos mais densidade de receptores alfa no abdômen e gordura visceral, especialmente no caso dos homens, e isso pode representar um problema. E você dirá, por que a natureza é tão cruel? Precisamos de uma certa quantidade de gordura no abdômen para proteger nossos órgãos internos, não se esqueça disso. A gordura é necessária e tem muitas funções, não está aí para complicar sua vida. Na mulher, esses receptores alfa se concentram mais na cintura, no quadril e nos glúteos, o que se pensa que tem relação com o parto. E isso explicaria que homens e mulheres tenham diferentes padrões de acúmulo de gordura. A questão crucial é como ativar os receptores beta sem ativar os alfa. É desafiador, não mentirei. Para ativar os receptores beta, é necessário aumentar os níveis de catecolaminas através de exercícios de alta intensidade ou exposição controlada e intermitente ao frio. Mas especialmente o exercício, a menos que você se exponha ao frio de forma muito contínua e regular. Aqui é importante variar a intensidade do exercício, alternando entre trabalho de intensidade média ou baixa e de alta intensidade. Essa combinação seria a mais benéfica, pois, enquanto o trabalho de alta intensidade estimularia a produção dessas catecolaminas e estimularia essa ativação de receptores beta-adrenérgicos, o trabalho de baixa intensidade ajudaria a oxidar mais gordura, mais beta-oxidação. Segundo, as células de gordura não devem estar isoladas. Embora só se fale de calorias e alimentos, a conectividade entre o seu sistema nervoso hormonal e as células de gordura é um grande determinante da perda de gordura. 2 aspectos muito ignorados são a irrigação e inervação do tecido adiposo. É verdade que não se fala sobre como os nutrientes e sinais neurohormonais chegam às células de gordura e a todas as células do corpo através de nervos e pequenos vasos sanguíneos. Uma célula de gordura isolada não pode esvaziar-se de ácidos graxos, porque ela não recebe os sinais necessários para se esvaziar. Precisamente, as áreas onde a gordura rebelde se acumula são áreas com irrigação e inervação insuficientes, áreas mais frias, áreas que ficam mais isoladas, como a parte inferior do abdômen. O que é a única coisa que pode ser feita para melhorar a irrigação e inervação do seu tecido adiposo? Bem, começar a fazer exercício. O exercício libera fatores angiogénicos que formam novos vasos sanguíneos. Além disso, faz com que os nutrientes cheguem de forma mais eficiente às áreas que já estão bem irrigadas. Dito isto, aumentar a irrigação de uma área é muito difícil. Deve haver um equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático para que ocorra a perda de gordura. Não é fácil de explicar, mas é importante. O sistema nervoso autônomo, que você não controla, possui 2 braços, o simpático e o parasimpático. Isso foi explicado em outros vídeos, como o sobre o nervo vago. Um coordena a resposta de luta ou fuga e o outro a de recuperação, descanso e digestão. Deve existir um equilíbrio entre ambos os braços, mas nosso ambiente, seu estilo de vida, leva a um desequilíbrio claro em favor do sistema nervoso simpático.
Existe um parâmetro que avalia o equilíbrio entre esses dois braços e que se chama variabilidade da frequência cardíaca. Uma boa variabilidade da frequência cardíaca indica uma capacidade ótima de responder a estressores internos e externos, enquanto que quando é baixa indica um sistema desequilibrado, pouco resiliente e suscetível que vira para o estresse crónico. Quando sua variabilidade é baixa, a carga de estresse é alta, você dorme pior, está mais cansado, oxida menos gordura e tem apetite por alimentos mais calóricos. Portanto, aumentar a variabilidade da frequência cardíaca é mais uma forma de garantir que você está no caminho certo. Como elevá-la? Bem, inclua pelo menos 180 minutos semanais de exercício físico regular na Zona 2. Eu explico o que é a Zona 2 e como potencializá-la neste vídeo. Desenvolva técnicas de redução de estresse, como respiração nasal lenta durante 5 minutos todas as manhãs, meditação, yoga, o que você preferir. Otimize seu sono profundo, reduza cafeína e álcool e faça uma exposição adequada e controlada ao frio para fazer as coisas corretamente. A perda de gordura também depende da qualidade e quantidade dos músculos. Um dos grandes equívocos da medicina é achar que para solucionar o sobrepeso e a obesidade bastava focar no tecido adiposo onde se localiza o problema, isto é, na gordura. E hoje sabemos que o principal tecido que você precisa curar, cuidar, potencializar, otimizar, melhorar para começar a perder gordura é o músculo. O músculo determina 3 coisas essenciais. Seu metabolismo basal, o tecido muscular, é metabolicamente mais ativo que o tecido adiposo e um dos mais ativos do seu corpo. Isso implica que a massa muscular pode elevar a taxa metabólica basal, que é a energia que o corpo queima em repouso sem fazer nada. Além disso, aumentará as calorias que você gasta quando não está em repouso, quando está se movendo. O famoso termogênese da atividade física sem exercício à atividade física. E as calorias gastas durante o treino, o gasto energético do exercício físico, o gasto energético do exercício físico. A quantidade líquida de oxidação de lipídios também é modulada pela massa muscular. A massa muscular é um local muito importante para a oxidação de ácidos graxos durante e após o exercício físico. Por quê? Pois porque o músculo requer muita energia. Com mais músculo disponível para a oxidação de lipídios, pode haver uma maior utilização de gordura como fonte de energia, o que contribui para a redução do tecido adiposo e que essa gordura não se acumule onde não deve se acumular. A saúde do seu metabolismo é amplamente determinada pela sua massa muscular, que define seu ponto de equilíbrio de gordura. Se você perder 10 kg de peso, dos quais 5 são músculo e 5 são gordura, terá muito mais chances de recuperar esses 10 kg e algum extra do que se perder 10 kg de peso, mas 8 são de gordura e 2 são de músculo. Por outro lado, não se esqueça que o principal determinante da sua sensibilidade à insulina é o seu músculo. Um músculo saudável e ativo é quase incompatível com a resistência à insulina, pois o músculo limpa seu sangue de qualquer excesso de glicose e, portanto, evita que o pâncreas tenha que estar superproduzindo insulina. Os pequenos movimentos têm uma importância enorme. Quais diferenças existem entre aquelas pessoas que parecem nunca engordar e que você inveja e que comam o que comerem, parecem que não ganham nem 1 grama, e aquelas que têm que estar continuamente vigiando o que comem dia após dia para não ganhar peso? Muitas diferenças são genéticas e não podem ser influenciadas. Mas uma das diferenças é a quantidade do chamado fidgeting. O que é essa palavrinha? Essa palavrinha se refere aos pequenos movimentos involuntários e inconscientes que todos fazemos às vezes, especialmente quando nos sentimos nervosos ou agitados, não é? Bater o pé, mover uma caneta entre os dedos, brincar com uma bola anti-stress, tocar levemente na mesa. Esses pequenos movimentos podem parecer uma verdadeira bobagem, mas a hipótese é que eles são um esforço inconsciente do nosso sistema nervoso para manter a saúde em um ambiente sedentário, em um ambiente onde o movimento é escasso, onde amputamos o movimento da nossa sociedade. Na verdade, é interessante porque existe uma relação inversa entre a quantidade de movimentos pequenos que você faz diariamente e a atividade física. Deixe-me explicar, isso é realmente simples. Se algum dia você decidir se levantar e correr uma meia maratona, desde que você não seja um corredor e não esteja acostumado a fazer isso, nesse dia você mal fará esses movimentos inconscientes. Note como o movimento é essencial, que quando nosso ambiente dificulta nosso movimento, seu corpo se move por você de maneira anárquica ou sem sentido aparente. As pessoas com grandes traseiros ou inquietas são aquelas que, através desses movimentos estereotipados e habituais, podem queimar um extra de, preste atenção, até 1200 calorias por dia em comparação com alguém que não pratica fit dieting. E isso são muitas calorias, muitíssimas, o suficiente para te transformar em uma daquelas pessoas que comem muito, mas não engordam nada. E isso pode ser alcançado de várias maneiras e sem se tornar maníaco. Você pode ter uma mesa de pé. Pessoalmente, quando trabalho sentado ou em pé, tento levantar os calcanhares, fazendo uma flexão plantar com o tornozelo até que o movimento se torne inconsciente e automático.
você pode mover os dedos, as pernas e as mãos de diferentes maneiras. Os desejos podem ser reduzidos cientificamente. Estou habituado a lidar com pacientes que seguem à risca seu plano de exercícios, repouso, alimentação e suplementação, mas que não se aproximam de seus objetivos. Tudo por causa dos malditos desejos. Em inglês, cravings, o desejo intenso de comer algo específico. Por exemplo, chocolate, sorvetes. E isso ocorre mesmo quando a fome não é a principal razão desse desejo. Na verdade, geralmente não é a fome fisiológica verdadeira que motiva esses desejos. Felizmente, existem alimentos e suplementos que podem minimizá-los. Vamos ver 3 deles. Glutamina. A glutamina, um aminoácido funcional, pode ajudar a reduzir a vontade de comer doces e alimentos ultraprocessados. Isso é obtido elevando os níveis de glucagon-like peptide, no sistema digestivo. Por quê? Porque a glutamina é alimento para as células que revestem sua barreira intestinal. O glucagon-like peptide é um hormônio gastrointestinal que gera saciedade e você deve conhecê-lo pelos famosos medicamentos. Mas também temos o glucomanano, que é uma fibra dietética derivada da raiz do konjac e é um dos mais potentes promotores de saciedade que existem. Outra estratégia seria o que eu chamo de bolas de proteína antecipadas. O que isso significa? Bem, é tomar estrategicamente 20 ou 30 gramas de proteína nos momentos do dia com maior densidade de desejos. Esta é uma estratégia simples e útil. Esses momentos geralmente ocorrem quando você já está ocioso, em casa, descansando, normalmente durante as últimas horas do dia. Então, como eu faço pessoalmente? Bem, se vejo que minha mente está pensando em chocolate, em pudim, no arroz doce que está na geladeira, que normalmente não tenho, mas às vezes sim, pego um iogurte natural, adiciono 20 gramas de proteína de soro de leite ou um kefir e adiciono a proteína, especificamente esta da Full Gas, e tomo. E adeus desejos. Gera tanta saciedade que depois é muito difícil manter esse desejo por qualquer coisa. Treine e cuide do seu microbioma. Perder gordura tendo alterações digestivas é como subir uma montanha com um colete de 15 quilos. Vai-te custar muito mais sem necessidade. Aqui estão 2 razões para investir tempo aprimorando isso. A primeira é que a microbiota afeta a quantidade de energia que você extrai da dieta. Dessa forma, existem microbiotas que promovem a obesidade, enquanto outras te protegem da obesidade. Parte dessas diferenças são genéticas e outras são ambientais. E embora não tenhamos clareza absoluta sobre como converter uma na outra, a realidade é que uma dieta rica em fibra solúvel e alimentos anti-inflamatórios favorece uma microbiota que te ajuda a estar em uma porcentagem de gordura correta. Uma microbiota diversa que te auxiliará. A microbiota produz substâncias, lembras? Os ácidos graxos de cadeia curta são produzidos na microbiota quando esta está saudável e regulam processos de lipólise, lipogênese, além de melhorar a sua sensibilidade à insulina. Estamos falando do butirato, propionato, acetato, moléculas incríveis, das quais não falo agora, mas aqui tens um vídeo recente sobre o butirato. Em suma, uma microbiota moderadamente saudável e diversificada é necessária para uma perda de gordura eficiente. Não é algo que você conseguirá rapidamente, mas fique tranquilo. Comece a dar passos na direção certa e chegará o momento em que sua microbiota terá melhorado. Consuma diariamente algum alimento fermentado. Escolha o que mais gosta: chucrute, kefir, iogurte, picles fermentados, existem muitos. Sim, aumenta a variabilidade da sua frequência cardíaca, pois isso tem muita relação com a saúde digestiva, como expliquei no vídeo sobre o nervo vago. Não se engane, se você come alimentos fermentados e toma probióticos, mas continua incluindo ultraprocessados e álcool diariamente, está estressado e dorme menos do que deveria, sua microbiota e saúde digestiva não vão melhorar. Qual desses conselhos parece mais prático no seu dia-a-dia? Você conseguiu perder gordura colocando algum deles em prática? Até o próximo vídeo. Obrigado por sempre me acompanhar. Obrigado porque com a sua inscrição tudo isso continua fazendo sentido. Buscando os 2 milhões de seguidores. Um forte abraço e sigamos empoderando.